Fala, galerinha linda do nono ano. Galerinha, a gente vai dar início a um assunto novo, tá certo? Em relação ao livro de vocês, a página é a 125, tá certo? Tabela periódica. Esse assunto, galerinha, ele é muito tranquilo, ele é facinho, dá pra gente fazer muita coisa com ele, tá certo? Mas antes de começar, eu quero mostrar pra vocês o seguinte: a gente vai utilizar, pessoal, uma tabelazinha online, tá bom? Essa tabelazinha eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai baixar ela, tá certo? Deixa eu só fechar bem aqui, certo? É essa tabelazinha bem aqui, ó. É do Calabs, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui no Play Store, quem tiver Android, tá certo? Ou nos outros baixadores. Então, você vai digitar Educalabs, vai vir nesse aplicativo aqui, ó, tabela periódica em 3D. Eu já baixei ela, eu vou só abrir aqui a tabela, tá certo? Ela é uma tabela interativa, você precisa de conexão de internet para utilizar, mas ela é muito prática, tá certo? E vai ser essa tabela que a gente vai usar durante nossas aulas. Observe aqui, ó. Ela é 3D, tá certo? Tem todos os elementos da tabela e eu vou utilizar ela aqui para a gente poder estudar, tá bom? Pessoal, primeira coisa que vocês têm que se ligar numa tabela periódica é que ela é feita por colunas. Ó, essas colunazinhas verticais aqui, ó, certo? E ela é feita também por linhas. Qual é a finalidade da gente utilizar uma tabela periódica? Ela é uma fonte de consulta, pessoal. Então, se eu quiser saber sobre o átomo de cálcio, eu clico aqui no átomo de cálcio, ó. Você tem aqui que é um metal alcalino terroso. Se eu quiser mais informações, eu abro aqui a interface sobre o elemento. Aqui tem todas as informações dele. Mostra aqui, ó, o núcleo. Opa, eu abri o átomo de potássio. E por aqui vai, ó, argônio, gás nobre, cloro, posso fechar, posso escolher outro, posso ampliar a tabela, ó. Vamos pegar aqui o átomo de ouro. Número atômico 79, tá certo? Então, essa tabela aqui, ela vai ser a fonte de consulta para a gente, tá bom? Agora, eu vou voltar lá para aquele aplicativozinho, vou só minimizar aqui, vou voltar para aquele aplicativozinho lá para a gente poder dar prosseguimento, tá certo? Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Baixa aqui. Ah, outra coisa. Eu vou deixar essa tabelazinha na descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender. Deixa eu só ativar a canetinha aqui pra gente. Pronto. Tá certo? Deixa eu só mudar aqui. O que a gente tem que entender? A primeira coisa aqui. Que a tabela ela é feita de colunas, ó. Opa, deixa eu só engrossar aqui a corzinha da caneta, tá bom? Para aí. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Aqui tá bom esse tamanho. Então, a tabela ela é feita de colunas, ó. São 18 colunas na tabela e um total de 8 linhas, tá bom? Então, primeira coisa que você observar, a tabela é feita de colunas, que a gente chama de famílias ou grupos, e é feita de linha. Para me localizar um átomo, como exemplo aqui, deixa eu só aumentar aqui a tabela, tá certo? Para mim localizar um átomo como... Deixa eu só limpar aqui, pronto. Para a gente localizar um átomo como o átomo de titânio, que está aqui, ó. Eu preciso saber a linha que ele se encontra, está na quarta linha, e saber a coluna que ele se encontra, que a gente chama de família. Então, o átomo de titânio está na quarta linha e está na quarta família da tabela, tá certo? É a primeira observação que você tem que ter em relação à tabela periódica. Segunda observação, ela é organizada em função do número atômico, ou seja, do total de prótons que um átomo tem no núcleo. Ó, começa com hidrogênio. Deixa eu só ativar a canetinha de novo aqui. Ó. Começa com hidrogênio, vai para o hélio, aí depois vem para o lítio, berílio, boro, carbono e assim sucessivamente, até preencher toda a tabela, ó, tá bom? É a segunda observação. A terceira, que a tabela, pessoal, além de ser uma fonte de consulta, ela é dividida em partes, tá bom? Então você tem uma parte aqui da tabela que a gente chama de metais, que é essa parte aqui todinha, ó. Isso aqui tudo são metais. Então eu preciso saber o que são metais, certo? E essa outra parte que a gente chama de não metais. Quase tudo, pessoal, que existe na natureza é composta dessa parte aqui de não metais com essa parte de metais. Esses caras aqui a gente vai entender depois que esses aqui, ó, que são os metais,
que eles perdem elétrons, viram cátions, e essa parte aqui dos não metais ganham elétrons, viram ânion. Quando eu encontro um cátion com ânion, eu gero uma ligação química, tá certo? Então, a primeira observação. Deixa eu só passar aqui o slide. Outra coisa que eu deixei na descrição para vocês, deixa eu só diminuir aqui, é o seguinte, ó, aqui está o linkzinho, que acho que eu vou deixar na descrição para vocês, da tabela, e aqui são as divisões, ó. Você tem várias divisões, mas para vocês do nono ano a gente vai usar duas, que é a divisão química, funcionais, de metais, não metais e semimetais. Primeiro, o que são metais? São átomos que geralmente são sólidos, tá certo? Dúcteis e maleáveis, são bons condutores de eletricidade e calor, tá certo? E geralmente estão em estado sólido, com exceção do mercúrio, pessoal. Lembrem disso, ó, o mercúriozinho aqui, ele é o único metal líquido, ó. O símbolo é o Hg, tá bom? Não esqueçam disso. Isso aqui de vira e mexe é cobrado nas questões, tá certo? E no outro extremo eu tenho os não metais, que são o contrário. Geralmente são gases líquidos, tem um que é sólido, que é o iodo, certo? Eles são péssimos condutores de calor e de eletricidade. E no meio do caminho tem os semimetais. Esses semimetais aqui, ó, essa colunazinha aqui, ó. Eles não são metais, mas têm comportamento de metais. Um exemplo aqui, o silíciozinho, areia de praia. O silício, pessoal, ele é muito utilizado para fazer chips de computadores, placas de sistemas eletrônicos, tá bom? Agora, eu quero chamar muita atenção disso aqui. Gente, isso aqui ajuda demais nas questões. A tabela ela tem 18 colunas, tá bom? Mas 5 colunas têm nomes especiais e vocês têm que memorizar, tá certo? Quais são as colunas? Coluna 1, que a gente chama de metais alcalinos. Por que alcalinos? Porque vem das cinzas. Toda vez que eu queimo madeira, queimo algum material, as cinzas são ricas em metais alcalinos. É o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Na segunda coluna tem os alcalinos terrosos. Toda vez que eu queimo o chão, aquele chão queimado é rico nesses metais aqui. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Depois eu tenho a coluna 16, que são dos calcogênios, ou a família do oxigênio. Tem uma coluna 17, que são os halogênios, né, muitos utilizados na medicina, na limpeza, certo? No tratamento de doenças. Você tem o flúor, cloro, bromo, iodo e atimônio. E por último, os gases nobres, que são nossos referenciais das substâncias. Então, essa divisão, gente, ajuda demais pra gente. Deixa eu só voltar lá na tabela interativa, ó. Olha, tá aqui, ó, coluna 1. Vamos pegar aqui o rubídio, certo? O rubídio, gente, é um metal alcalino. Observe o tamanho desse átomo aqui, ó. Olha o tanto de elétrons que ele tem na eletrosfera. Deixa eu só voltar aqui de novo. Rubídio. Olha as propriedades dele aqui. Ele é um metal alcalino. Então, ele é sólido, ele é um bom condutor de calor e de eletricidade, certo? Ele é dúctil. Lembra, não esqueçam, o único metal que é líquido é o mercúrio, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, fechar aqui, abaixar aqui, para aí, pronto, para aí. Opa, não quer baixar não, cara? Pronto, vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui eu coloquei, para a gente memorizar, se vocês quiserem memorizar, não tiverem a tabela na hora, mas geralmente as questões, todas elas vão seguidas de tabela, tá bom? Você tem aqui umas frasezinhas para decorar. Os metais alcalinos, ó. Hoje li na cama Robson Crusoe de François. Metais alcalinos terrosos. Bebo, mangueira, cachaça siri, bate-bate, rachixe. Calcogênios, ontem saiu o teste seletivo da polícia. Halogênios, Flamengo, Clube Bravo, independente de atitude. Gases nobres, Nélio, arquiteto, criou Xerical, residência. Então isso aqui é para a gente memorizar, mas geralmente não se utiliza não. O que você tem que lembrar? O que você tem que lembrar, gente, é o seguinte, eu me engasguei aqui com a saliva, tá certo? Ai. Pronto. O que você tem que lembrar é que a tabela é uma fonte de consulta. Então não precisa você ficar batendo cabeça com nada, não. Todas as questões envolvendo tabela periódica são questões tranquilas, são questões fáceis. Eu vou deixar na descrição do vídeo, gente, uma tabelazinha, não só com questões, mas com todos esses encartezinhos. Então, fiquem à vontade, a gente dá início ao nosso assunto. Quem já tiver feito a prova pode entregar, que eu vou passar lá segunda-feira para pegar. E tchau, tchau, jovens.